bom? Olá para todos. Eu vim aqui trazer uma mensagem sobre a Páscoa, né? O que é a Páscoa? Então, eu trouxe uma mensagem esclarecedora, de uma linguagem mais fácil. Eu escrevi aqui, vou pegar aqui para me orientar. Então, Deus orientou o seu povo, o povo de Deus, que era escravo lá no Egito. Orientou através de seu líder Moisés que passassem o sangue de um cordeiro sem manchas e sem defeitos sobre os portais das suas casas. Porque Deus queria libertar o povo dele da escravidão. Como o faraó, que era o rei, imperador, governante daquela época, era uma pessoa muito malvada e não estava deixando o povo de Deus sair, ir embora. Então Deus enviou um anjo, o anjo da morte, para matar todos os filhos primogênitos, ou seja, os primeiros filhos do povo do Egito, inclusive o filho do faraó. E como que o anjo da morte ia saber se aquela criança, as crianças, eram do povo de Deus ou era do povo do Egito? Se era para matar uma, não era. Através do sangue do cordeiro, sem manchas, que foi colocado sobre os portais das casas do povo de Deus. Quando o anjo da morte olhou aquele sangue nos portais das casas, sabia que aquelas casas estavam protegidas por Deus e não podia matar as crianças que estavam naquela casa. Passando assim sobre a casa e não entrando nela. Por isso que é Páscoa, pois o significado da palavra Páscoa é passar sobre, passar por cima. Então o anjo da morte passava sobre as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Então, depois que os filhos do povo do Egito e o próprio filho de Faraó morreram, e os filhos do povo de Deus se salvaram da morte, o Faraó resolveu libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Essa foi a primeira Páscoa, que era uma simbologia, um esboço terreno do que estaria por vir muitos e muitos anos depois. O povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, aqui na terra. Mas existia uma outra escravidão que o povo de Deus estava aprisionado. E era uma prisão muito maior, uma prisão espiritual, que era a prisão do pecado. O pecado impedia que o povo de Deus, quando morresse, de entrar no céu. Naquela época, para entrar no céu, tinha que ter vivido uma vida aqui na terra totalmente sem pecado. Mas para nós humanos, carnais, era e é ainda impossível. Nós não temos essa força de nunca pecar. Por mais que nós nos esforçamos, não conseguimos ficar sem pecar. Mesmo que tenhamos uma vida social correta, façamos boas ações, e mesmo assim, por nossa própria força, pelo nosso próprio esforço e empenho, não conseguiríamos entrar no céu. Mas, como Deus é bondoso e misericordioso, e Deus quer que todos aqueles que desejarem entrem no céu. Então ele já tinha um plano para nos livrar da escravidão do pecado. E que plano era esse? A segunda Páscoa. Então Deus enviou seu filho Jesus, que estava no céu, para habitar num corpo aqui na terra, um corpo de carne, igual ao nosso, corpo corruptível, igualmente a eu e a você. Então, viver uma vida
totalmente sem pecado. Porque para Jesus era possível. Mas Jesus foi tentado de diversas maneiras, perseguido, mas ele conseguiu. Jesus conseguiu viver uma vida totalmente sem pecados. Vocês lembram lá na primeira Páscoa? Como que tinha que ser o cordeiro que seria sacrificado para passar o sangue sobre os portais das casas do povo de Deus? Era o cordeiro sem manchas e sem defeitos. Assim, Jesus viveu uma vida totalmente santa, sem manchas e sem defeitos. E esse Jesus foi perseguido justamente e morto. O sangue de Jesus, santo, sem defeitos e manchas, foi derramado. E quem colocar espiritualmente, simbolicamente, o sangue de Jesus sobre os portais da sua casa espiritual, que é o seu próprio corpo, porque onde habita a sua alma e o seu espírito, você é um ser trino, corpo, alma e espírito. Então esse corpo aqui é a habitação da sua alma e do seu espírito. Então você vai passar o sangue de Jesus, espiritualmente falando, sobre você. E aí, o anjo da morte vai passar por cima de você. E você será liberto da escravidão do pecado, que nos impedia de entrar no céu. E poderá, através do sacrifício de Jesus e através do seu sangue, entrar no céu e ter uma vida eterna com Jesus, para sempre, por toda a eternidade. Mas, pastor, então se eu crer que Jesus é o Filho de Deus e que através do seu sacrifício de sangue eu não vou morrer? Sim, pois existem duas mortes. A primeira morte é a morte física desse corpo terreno, pecador. E a segunda morte é a morte espiritual, da sua alma, do seu espírito. A segunda Páscoa, que é muito mais complexa que a primeira, melhor e perfeita, veio nos livrar da segunda morte, da alma e do espírito, porque a primeira Páscoa livrou as pessoas da morte, da primeira morte, da morte da carne, mas o Jesus veio nos livrar como Cordeiro de Deus da segunda morte, que é a morte da alma e do espírito. E a morte do corpo terreno é necessária, pois Deus vai nos dar um corpo novo, um corpo celestial, perfeito, sem corrupção, sem pecado, sem dores, sem doenças, sem tristezas, sem frustrações e decepções, onde a sua alma e o seu espírito habitarão para sempre. Sua alma e seu espírito vai sair desse corpo terreno pecador e corruptível e vai para um corpo incorruptível, onde seu espírito vai habitar para sempre. Quando moramos na terra, agora que nós moramos, temos um corpo terreno, mas quando através do sangue de Jesus vamos morar no céu, vamos ter um corpo do céu, um corpo celestial. Por exemplo, para você viver no mar, você tem que ter um corpo de peixe. Os humanos não conseguem viver dentro do mar, dentro da água, não conseguem respirar e morrem. Por isso eles teriam que ter um corpo de peixe. Para você viver voando no céu, no ar, você precisa ter um corpo de pássaro. Senão você cai e se machuca. E para viver no céu? Você tem que ter um corpo celestial para viver no céu. Então, quando chegar a hora certa, a hora que Deus determinar, vamos mudar de corpo terreno para o corpo celestial, vamos mudar de habitação. Então, vamos agradecer a Deus por ter enviado seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter uma vida eterna no céu, um corpo corruptível e totalmente santificado? Então repete comigo: Jesus, obrigado pelo teu sacrifício e teu favor. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que através de ti, o único e verdadeiro caminho, eu agora tenho acesso ao céu. E é para lá que eu quero ir quando chegar a hora certa que tu escolher para mim. Obrigado por perdoar meus pecados e por me amar tanto assim.
me ajuda a manter minha fé e meu amor por Ti. Jesus, eu Te amo. Amém? Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu queria passar de Páscoa para vocês. Deus abençoe vocês, uma Páscoa feliz e abençoada, relembrando em memória de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós. Um beijo no coração.